Vasco Pereira Coutinho tinha mais de 30 anos quando descobriu a sua verdadeira vocação. Foi seminarista, trabalhou com deficientes profundos e foi terapeuta de toxicodependentes em recuperação. Tudo isto antes de começar a misturar o humor com a representação nas redes sociais, onde dá vida a inúmeras personagens fazendo rir os seus mais de 196 mil seguidores. Há quem só o conheça como Tia Beli, mas é no palco que me parece que se encontra verdadeiramente. Bem-vindo, Vasco. Oi Inês, mas que introdução tão... Não me sinto digno desta introdução. Aquilo que eu acabei de ler é assim um pequeno resumo da tua biografia. O que é que tu tens escrito na bio, nas redes sociais? Não tenho nada, tenho ator, que é uma coisa que eu faço questão que esteja lá, porque às vezes as pessoas acham que eu sou humorista ou que eu sou só humorista, e aquilo que eu gosto mesmo de fazer é de representar. Então estava certa. E portanto tenho lá escrito ator, e depois tenho a Notable, que é a minha agência onde eu sou muito feliz, e a ACT, que é a escola onde eu estudei para ser ator. Mas dizias aí que há quem acha que tu és só humorista. És também humorista ou preferes definir-te como ator? Eu não sei o que é que define um humorista, mas em princípio será uma pessoa que faz stand-up comedy, que escreve muito para comédia, e eu não me identifico com isso. Eu tenho as minhas personagens, escrevo para elas, que é uma coisa que agora me acontece muito, é ter que escrever, que é uma coisa que eu nunca fiz, nem nunca gostei de fazer. E que gostas ou é um esforço? Adoro escrever, sobretudo desabafos meus. Quando tenho que escrever, por exemplo, os episódios cómicos da Renascença, custa-me um bocado. E por isso conto com a ajuda do meu primo Martinho, com quem bate sempre bolas antes de ir para lá, e escrevemos e pensamos nas coisas juntos, porque acho que sozinho seria muito aflito. Mas esta ideia de fazer personagens não foi uma coisa que para ti surgiu nas redes sociais? Sempre foste assim? Eu lembro-me, a primeira entrevista que deste aqui ao público em 2022, contavas que na tua infância já representavas personagens ou fazias imitações de pessoas da família. Imitações, sempre imitei toda a gente, pessoas da família, os professores na escola. Havia o dia que era o dia em que eu podia imitar os professores. Então as pessoas faziam uma pausa para eu poder imitá-los. A diretora da turma parava, então hoje é o dia que o Vasco imita os professores. Então eu imitava à vez cada professor. E agora faz a não sei o quê, está bem. E eles gostavam? Gostavam. Inclusivamente a professora que inspira também, uma das inspirações da Tia Beli, foi uma professora que eu tive, DVT. Eu era a única aluna autorizado a imitá-la. Houve quem tentasse, disse, professora, não. O menino não me imita, quem imita é o Vasco. Que é o único que sabe. Mas eu ontem fui procurar o teu nome ao Google, que é assim uma coisa que toda a gente faz, não é? Antes de uma entrevista ou antes ou qualquer pessoa que nós conhecemos, vamos ao Google procurar o nome, ou algumas pessoas preferem o ChatGPT, eu ainda sou da antiga do Google. Encontrei um artigo da Flash cujo título era Da Nobreza para o Estrelato. E eu pergunto-te o que é isto da nobreza e se tu cresceste com a consciência deste privilégio ou nunca foi uma coisa que sequer teve na tua cabeça? Como se fossem duas coisas opostas, como se a nobreza não pudesse ter lugar no estrelato. Não, acho que não. Como é que eu ia te responder a isto? Não. Sim. É uma vida muito normal. Dentro da minha família, pai, mãe e irmãos, como também dentro da minha família alargada, somos muito normais. Temos, de facto, existe este título que passa de geração em geração, que é um título que foi conferido pelo rei ao Conde de Soides, que é o primeiro desta... Não sei explicar muito bem, mas que é um título que chegou até mim, que se no nosso país existisse uma monarquia, se calhar queria dizer alguma coisa. Sendo que não existe, ou que não existe uma monarquia regente, existe uma monarquia de facto por títulos, mas sendo que não existe uma monarquia regente, não quer dizer rigorosamente nada. Ou seja, nunca te pesou este título. Não. Porque não tem peso, não é? Não tem peso nenhum. Ser ator era o teu sonho de infância? Sim, eu acho que sempre quis representar. Sempre quis ser ator. Sonhei imenso em fazer musicais. Quando eu era miúda adorava ouvir, cantava as músicas da Disney todas, e depois quando comecei a ver musicais comecei a cantar as músicas dos musicais, obcecado com o Moulin Rouge. Ia perguntar isso, qual era o teu favorito? E da Disney, qual era assim o teu filme? O Rei Leão, básico, porque foi o primeiro, acho eu. Sim. Mas acho que tem assim a banda sonora mais icónica. Eu acho que sim. E o Moulin Rouge, que foi assim um filme que marcou a minha vida, porque foi a primeira experiência que eu tive de encontrar uma estética que não fosse óbvia. Eu vi o Moulin Rouge e não adorei.
Mas não parei de pensar naquilo durante uma semana. Tive que voltar ao cinema para ver outra vez e perceber que tinha adorado. Só que aquilo não era óbvio, não foi óbvio logo, não foi imediato para mim. Em que é que ficaste a pensar? Que adorei as músicas não me saíam da cabeça, e aquela Nicole Kidman que era incrível. E eu depois tive que ir ver outra vez para perceber que eu tinha adorado aquilo, e de facto fiquei obcecado com aquele filme. E sonhei muito em fazer musicais, achei que nunca na vida ia fazer, que é curioso. E comecei a minha carreira no teatro a fazer musicais. Porquê que achaste que não ias fazer? Porque achei que era um sonho disparatado das pessoas que são da Broadway, que nascem na América e que têm essa sorte e que têm esse talento, e nunca achei que isso fosse acontecer, até encontrar a Matilde Trocado, e onde tive 3 anos a fazer teatro musical com a Matilde e fui super, super, super feliz. Também achavas que isto não era para ti porque levaste um não no conservatório? Sim. Eu acho que se mostraram aqui várias coisas. Eu durante a universidade toda... A vida toda não é só o que aparenta ser. Liceu, foi esse o mote deste podcast, onde conversamos com personalidades que têm uma profissão que também passa pelas redes sociais. Mas não mostram tudo. Ou melhor, e, portanto, não mostram quase nada. E é aquilo que fica de fora do pequeno ecrã que aqui queremos conhecer. Eu sou Inês Duarte Freitas, jornalista do Público, e este é o podcast A Vida Não É O Que Aparece. Não seria uma profissão, porque não se ganha dinheiro a dar catequese, mas achei que queria ser professor ou até ser padre, não é? Que depois foi o que eu fiz. Fui para Roma a fazer os primeiros 2 anos do seminário. E isto a propósito do conservatório. Perguntei-te do não do conservatório. Como é que então, foi esse não? Ouvi aquele não do conservatório. Sim. Que foi bastante... Mas foi antes ainda de ir para a faculdade? Foi. Eu acabei o liceu, queria ir para a faculdade aprender línguas para poder ensinar línguas, porque estava com aquela coisa de educação, com os miúdos e não sei o quê. E o meu pai disse-me, não, tu sempre quiseres ser ator vais fazer as provas de conservatório. Fazias teatro amador? Ou... Fazia no liceu, fazia o Smashing Awards, que era uma festa espetacular que a Isabel Gué, que era a diretora da escola, organizava, onde havia uma entrega de prémios ao melhor aluno, o melhor ginasta, o melhor aluno de Fisicoquímica, e entre essas entregas de prémios havia números de comédia, números de dança, números de música, e eu fazia 70% do Eras o encenador do espetáculo também. Não, isso era a Isabel Gué. Coitada, ela chegava a meio do ano, eu com péssimas notas. Pedia voluntários e eras sempre tu. Era sempre eu e os meus amigos. Eu, António, o Luís, que monopolizávamos aquilo. Eles eram muito talentosos e eu também não era mal. Para a amostra que havia no meu liceu. Chegava à metade do ano, eu com péssimas notas, nem sequer deveria poder entrar no Smashing Awards, porque tinha que estudar e recuperar para ver se passava de ano. Mas a Isabel Gué percebia que não valia a pena, que a minha vida não era estar ali a estudar, e como eu, muitas pessoas no liceu encontraram esta alternativa artística no Rainha. A minha amiga Leonor fez testes em forma de musical, uns anos mais tarde. Mas pronto, ela ensaiava, escrevia os musicais e fazia os testes assim. Mas às tantas a Isabel Gué dizia assim, então Vasco, o que é os números que vais fazer? Eu não sei, professora, mas vou fazer, meta aí 7. Assim, mas não é 7, Vasco, eu tenho que saber o que é que vais fazer assim. Ainda não decidi, mas meta 7. Era improviso. Fazias improviso. E depois começava a chegar às semanas antes e eu começava a formar na minha cabeça o que é que ia fazer. Mas voltando portanto, ao conservatório, fiz muito teatro neste género amador, inventava as minhas coisas, fazia muitas imitações, imitava muito o Hermano José, mas depois, de facto, chegando, confrontando com as provas no conservatório, dei-me conta, eu não sou um ator, quer dizer, um ator tem que saber estas coisas todas de movimento, e tem que saber interpretar texto, e tem que saber uma série de coisas que eu não sabia fazer, e ganhei muito respeito pela profissão e achei, isto não é para mim. Mas achaste mesmo? Ou seja, foi uma coisa que puseste totalmente de lado naquela fase da tua vida? Pus completamente de lado. Disse, pai, vê, isto não é... Eu sabia que isto não era para mim, eu não sei interpretar um texto. Uma coisa é fazer brincadeiras, outra coisa é... E eu não sei fazer isto, não é para mim. E pronto. E segui com outra estrada, fui tirar o curso de marketing e publicidade. E o seminário? Como é que aparece aí no meio? O seminário aparece-me já nesta altura de fim de liceu, em que fazia esta caritativa com os miúdos em Chelas, uma amizade muito grande e com o Padre João, que foi muito meu amigo e me salvou, assim, acho eu, em algumas fases da minha vida mais complicadas, em que eu pensei, eu quero ser como o Padre João, e disse ao Padre João, eu quero ser assim, como é que eu faço? Posso ir para o seminário? E ele não me deixou, disse que eu não podia ir. Tinha que ir estudar primeiro, então eu fui estudar primeiro. Mas tu, naquela entrevista, já
4 anos, o tempo passa muito rápido, dizias-me que querias ir para o seminário porque tu querias ajudar pessoas, ou seja, era essa a tua vocação? Era dar uma continuidade àquilo que eu fazia em Chelas. Achava não, e acho que continuo a achar que o meu caminho passa por assistir e servir as outras pessoas, seja essa a forma que for. Tu descobriste a fé só na idade adulta ou cresceste numa família católica? A minha família é o chamado católico não praticante. Nós somos católicos, as minhas avós eram as 2 senhoras de missa, os meus pais já não eram tanto. Eu aprendi a rezar em pequenino porque o meu irmão me ensinou a rezar, porque ele começou a ir à catequese. Apesar de eu não ir, ele ia à catequese na escola onde nós andávamos, e ele ensinou-me a rezar às tantas. Mas depois eu nunca fui à missa, até aos 16 anos, 16, 17, no liceu, a encontrar a fé através do movimento ao qual ainda pertenço, através dos meus amigos. Mas a fé dá para explicar ou é uma coisa que só se sente? Ou seja, se fosse explicar a alguém... Eu acho que é uma coisa bastante razoável, não é? Senão éramos todos tontos, e eu acho que não somos. É muito difícil de explicar, porque é uma experiência. Antes de mais, é um método de conhecimento indireto, não é? Tu me dizes que está aí uma coisa debaixo da mesa, eu confio em ti, acredito, pronto. Todas as pessoas que me falaram da fé, de Deus, de Jesus, eu confiava nelas, o Padre João, nos meus amigos, e confio, e portanto há esse método de conhecimento que é indireto, mas depois há uma experiência que tu fazes na amizade com os teus amigos que fazem a mesma estrada, numa alegria que tu sentes e que vives por pertencer à igreja ou nas outras religiões, a maneira como as outras religiões, a forma que as outras religiões têm, mas há uma alegria que tu experimentas que eu acho que isso não é explicável. É uma experiência que tens que fazer. Hoje há um bocadinho de pudor em falar destes temas nas redes sociais, ou seja, de falarmos abertamente da nossa fé. Tu sentes isso? Acho que não. Eu não sinto esse pudor. Não tenho receio. É a experiência que eu faço, pronto. Falas na primeira pessoa, não é? Sim, não falas da fé dos outros. Não acho que as pessoas tenham que fazer. É a experiência que eu faço. As pessoas me perguntam, eu falo da minha experiência. Como é que a experiência no seminário te marcou? E que lições é que te deu para a vida? Ou seja, apesar de não ter sido esse o teu caminho, não é? Não teres sido padre. Não és padre? Não. Tcharam! Surpresa. Que lições é que te deu para a vida? Que ainda Olha, hoje, a lição mais são úteis? que eu trouxe para sempre foi o silêncio. O silêncio foi a coisa mais importante que eu aprendi no seminário e que hoje ainda hoje procuro ativamente fazê-lo. Nós tínhamos uma regra de fazer 1 hora de silêncio por dia, mínimo. Que inicialmente foi uma tortura para uma pessoa como eu que tem a atenção de um mosquito. Estar 1 hora concentrada a ler um livro. O silêncio não é um... Mas faziam o silêncio, ou seja, era um momento conjunto? Sim, estávamos todos juntos. A mim ajudava-me estar na capela onde estavam as outras pessoas. Podia fazer o silêncio no meu quarto, mas sozinho a fazer... Quer dizer, era para não fazer, era para estar a fazer tudo menos silêncio. Portanto, ajudava-me a estar com os outros, porque a concentração dos outros ajudava a minha. Inicialmente foi uma tortura ter que estar naquele momento em silêncio, num texto, a seguir... Ou seja, o silêncio não é um momento vago de distração ou de... Não é só estar calado. Não é só estar calado. Normalmente lemos um texto, pensamos sobre esse texto, como é que esse texto pode eventualmente ter a ver com a nossa vida, pensamos na vida à luz de estarmos a rezar as orações que estivermos a rezar. Ou seja, é um silêncio ativo. É um silêncio ativo. E portanto aquilo ajudou-me muito. Eu descobri imensa coisa sobre mim, imensa coisa sobre Deus e portanto continuo a fazê-lo sempre que posso. Que é uma coisa que nós não sabemos. É uma coisa que nós não sabemos, estar em silêncio ou estar aborrecidos. Estamos sempre à procura de estímulos. Eu tenho muita dificuldade. O aborrecimento dá cabo de mim. Eu tenho muita dificuldade em estar aborrecido. Adormeço logo. Mal paro, adormeço. Estás cansado também. Sim, mas quando faço silêncio não estou só assim parado. Estou a ler, porque senão não sei estar... Pronto, preciso desse estímulo. Mas eu acho que o silêncio é importante praticar mais o silêncio. Sobretudo nas redes sociais. Que é o tema que estamos aqui a falar. Mas como é que se toma consciência de que afinal o teu caminho não é aquele? É também um luto de um plano de vida que tinhas para ti? Foi.
eu tinha largado tudo para ir para o seminário, não é? Porque eu fui para o seminário em Roma, para uma fraternidade de padres missionários, portanto a ideia era a seguir ao seminário, seguir para uma missão e não voltar ao meu país. Portanto, despedi-me do meu pai, entreguei-lhe chaves, telemóvel e segui, sozinho. Telemóvel? Foste sem telemóvel para Sim. Roma? Que benção. Hoje em dia, não é? Pensar hoje assim, é viver sem telemóvel era a melhor coisa que pode acontecer. Portanto, eu segui com a ideia de que isto era um para sempre. Portanto, no dia em que, no diálogo com o meu superior, nós chegamos a esta conclusão, tipo, isto não é para ti, não vais seguir, pelo menos por agora, esta estrada, eu desatei num pranto como eu nunca me tinha visto chorar assim, porque eu pensei assim, agora o que é que eu faço? Eu despedi-me de toda a gente, foi uma tortura para a minha família, eu vim para a Itália, a minha mãe e a minha avó sofreram horrores de eu vir para o seminário, foi uma coisa minha e de toda a gente estava à minha volta, não é? E agora isto acabou. Ou seja, é uma decisão que engloba a família. Que englobou a família e os meus amigos, não é? E portanto, de tal maneira que eu não estava preparado para voltar para Lisboa e pedi aos meus superiores para me ajudarem a encontrar um trabalho em Itália para eu ficar ainda lá um tempo para fazer esse luto longe da família e dos amigos. Não me senti preparado. Claro que ninguém me ia chatear, mas eu se calhar não estava pronto para isso e fiz esse luto a trabalhar em Carpi com pessoas com deficiência. E nesses casos, entre pessoas com deficiência ou depois quando regressaste a Portugal trabalhaste também com toxicodependentes, o humor é uma ferramenta muito importante e muito útil. Essencial, para quem sabe, em toda a gente. Porque não pode ser inconveniente, ou seja, antes do humor existe uma relação e depois tu podes dizer piadas que fortaleçam esse laço, não é? Não podes partir com piadas para cima de pessoas com quem não tens relação, se calhar não, neste caso específico do trabalho com pessoas com deficiência. E eu lembro-me, aprendi isto com um colega meu que era o Stefano, que ele gozava imenso com as pessoas e elas riam à gargalhada e eles riam-se imenso juntos a brincar com a condição. Tipo, eu às vezes metia-se com pessoas de cadeirinha de rodas e elas achavam um piadão a isso. Elas riam-se imenso e eu de facto pensei assim, bolas, que ar fresco, que seriedade, ao mesmo tempo que seriedade, que tu possas tratar uma pessoa segundo a sua totalidade, de igual para igual, de igual para igual, não é? Sim. Não é? Meteres a coisa no mesmo plano e de facto isso é muito libertador, seja para quem trabalha e pode usar estes momentos de humor e de riso junto, mas para quem vive uma circunstância mais complicada em que de repente vês tratado de uma maneira mais leve, desprendida, despretensiosa. Acho que isso eu vi acontecer isso muitas vezes e foi uma lição de vida para mim. Tu usaste o humor sempre em todas as tuas facetas, ou seja, até no seminário havia espaço para sim. E o próprio Papa Francisco convidou humoristas para o Vaticano, sim, não é? Sim, ou seja, achas que o humor tem lugar em todos os lugares? Acho que sim. E isso ficou muito marcado um dia que eu estava a dizer uma estupidez qualquer e o meu amigo António, porque eu estava a dizer uma coisa qualquer de um ataque de risco que tinha tido na missa, ou uma coisa, já não lembro o que é que foi, e o António diz-me assim: o Vasco, é que Deus deve ter ataques de risco contigo. E aquilo ficou-me marcado como leveza, ou seja, passei a ter uma consciência de Deus como uma coisa boa, leve e que tem em conta todo o meu disparate, não é? Que não é só a parte boazinha, que nem é assim tanta. Como é que começaste a levar esse disparate, como tu dizes, para as redes sociais? No teu caso, não é assim um exagero dizermos que as redes sociais mudaram a tua vida? Mudaram. Eu quando estava a trabalhar já cá em Portugal no Val d'Acor, comecei a ficar com saudades de representar e de fazer teatro. Passou-me o medo de não saber representar e voltei a ficar com saudades. Então comecei a pensar outra vez como é que ia voltar a representar e há um dia que abri o Snapchat, estou no trânsito parado, não estava a andar. Não conduzam a mexer no telefone. Sim, trânsito estava parado há horas, mexi no Snapchat e vi filtros e comecei a achar que aqueles filtros me faziam lembrar coisas. E o primeiro, que foi a professora Regina, eu meti o filtro à frente da cara e disse 2 disparates quaisquer com a professora Regina. E depois publiquei. No Snapchat ainda? Não, no Instagram. Aquilo. Publiquei no Instagram. E as pessoas acharam graça. Então, os teus amigos, que era quem te seguia, não é? Que era 3 pessoas. Mas alguém me disse, faz outra vez. Eu fiz outra vez, e depois fiz outra vez, e depois fiz todas as semanas, e aquilo começou a ganhar uma dimensão que eu não estava à espera que aquilo acontecesse.
gostava muito que acontecesse, não é? Tipo, Claro. quando eu fiz aquilo, depois continuei a fazer assim, pera, deixa ver se isto me leva a algum lado, porque se calhar há aqui maneira de encurtar estrada para voltar àquilo que eu quis que eu... Mas foi depois disto que foste para a ACT, ou seja, Sim. Ou seja, foi já a perceber, ok, se calhar posso voltar para aqui e Sim. quero estudar. Portanto, há uma espécie de as pessoas aprovaram que eu sabia fazer Sim. aquilo e eu volto a ganhar ali uma confiança e eu, pera, isto pode ser aqui uma maneira. E então voltei-me a sair uma fase assim também de cansaço no trabalho, de querer retomar este desejo. Estava muito cansado no trabalho, o meu irmão obrigou-me a despedir-me e disse: tu agora vais tirar o curso de teatro, acabou-se. E então lá me inscrevi no curso de teatro e pronto. E cá estamos. E cá estamos. Mas falavas aí da professora Regina. A tia Belinda nem foi das tuas primeiras personagens? Pois não? Não. Porque, quer dizer, a professora Regina, depois a enfermeira Lourdes, a Ju. Aquilo que era tipo PT ou assim. Houve Bruno, esse também, houve menos tempo. Quem é que houve mais? Não tenho saudades delas, não tenho tempo para pensar nelas ultimamente. Mas pronto, e a tia Beli foi uma coisa que eu nunca me ocorreu fazer, porque foi uma coisa que sempre fiz a brincar em casa com os meus amigos, ríamos todos, não sei o quê, pronto, isto é uma coisa que é para nós. E um dia fiz e as pessoas riram-se imenso. E eu fiz a segunda vez, as pessoas riram-se imenso. Depois fiz uma sobre o domingo, disse: domingo é o dia que nós deixámos as pessoas mais simples irem à praia. E aquilo foi tipo, toda a gente partilhou aquilo. Viral. Ficou viral. E portanto, olha, também ficou viral a tia Beli. Depois a Madalena Abcacis apareceu e publicou as minhas chamadas a fazer de enfermeiro do SNS na altura do Covid. Pá, foi uma explosão que eu não estava à espera. Gostava muito que acontecesse, queria muito que acontecesse, mas não estava à espera. Mas ou seja, não imaginavas que a tia Beli seria a tua personagem mais conhecida? Não, sempre pus as minhas fichas todas na Regina. Temos saudades da Regina. Dizias aí que tens saudades de outras personagens. Queres que elas voltem? Tenho saudades da Regina, tenho saudades da enfermeira Lourdes, mas só que hoje em dia, objetivamente, entre ensaios, pensar no programa de quinta-feira da Tia Beli, tentar descansar no caminho, nos intervalos, não me ocorre. De facto, quando estive de férias, agora no Natal, tive um tempo de férias, fiz uma Regina, que era uma coisa que não fazia há imenso tempo e adorei fazer, tinha imensas saudades. Mas e os seguidores têm saudades? Ou seja, perguntam-te? Perguntam-me mais pela Tia Beli. Okay. Por exemplo, agora quando estive de férias recebi muitas mensagens: Tia Beli, onde é que está a Tia Beli? Quando eu fiz a Regina, imensa gente disse: que saudade, já não fazias a Regina há não sei quanto tempo. Mas eu acho que a maior parte das pessoas que tenho ali são mais fãs da Tia Beli. Ninguém quer saber de mim. Porquê é que gostamos tanto da Tia Beli? Temos todos um bocadinho de Tia Beli dentro de nós. Temos todos de nos acalmar imediatamente. Temos que nos acalmar todos imediatamente. Não sei, há assim uma maneira despretensiosa que ao mesmo tempo que ela diz assim umas coisas da boca para fora que não tem, um bocado despretensiosa, e as pessoas acham graça a isso, porque também eu acho que ela não faz com maldade, faz com uma certa ingenuidade. E eu acho isso deve ser encantador. Eu não sei explicar bem. Eu acho que há uma coisa que é uma chave para o sucesso das personagens, que é: eu não tenho nenhum preconceito e nenhum juízo sobre elas. Eu não acho mal a Tia Beli ser assim, eu não acho mal a enfermeira Lourdes perder a cabeça, eu não acho mal a professora Regina perder a cabeça. Acho que elas são o que são e acho que isso as torna humanas. E eu acho que isso aproxima o público, porque eu exponho a humanidade destas personagens sem nenhum preconceito e sem nenhum juízo crítico sobre elas. Eu acho que isso pode ser uma coisa que ajuda as pessoas a gostar disto. Dizias aí, as pessoas querem saber da Tia Beli, não querem saber de mim. É por isso que escolhes não mostrar tanto da tua vida nas redes sociais. Quer dizer, tens uma postura até bastante reservada, acho, quanto à tua vida privada. Sim, acho que é falta de jeito. Eu não escolho ativamente. Quer dizer, há coisas que eu claro que não apetece falar publicamente, porque pertence à minha intimidade, e acho que a nossa intimidade é uma coisa muito rica. É bom que se mantenha íntima. Offline, não é? Sim. Mas também é falta de jeito. Acho que não saberia falar da minha vida pessoal. Como é que tudo isto que faz nas redes sociais é uma extensão do trabalho de um ator? Ou seja, também um ator é ator independentemente do meio onde está a veicular o seu trabalho? Ou é diferente estar nas redes, estar no teatro, estar na televisão? Olha, eu acho que sou aqui uma ponte entre uma velha guarda e uma nova guarda, que é:
Não sou novo, não é? Não vou para novo. As pessoas todas um bocadinho mais velhas do que eu que acham são um bocado contra a presença nas redes sociais dos atores e depois há toda a malta mais nova do que eu que está tudo presente nas redes sociais. Eu acho que o que eu faço está entre ser ator e estar presente nas redes sociais, que é fazer teatro nas redes sociais. Estou aqui num limbozinho que eu não sei o que é que significa. Que é, gosto de fazer teatro, tenho a oportunidade de representar estas coisas que eu acho graça e tenho um público que gosta de me ver e portanto vou fazendo isso nas redes sociais e gosto muito de chamar público para o teatro através das minhas redes sociais. Acho importante, que sirva para alguma coisa, não é? Mas já sentiste algum preconceito de ter vindo das redes sociais para o teatro, por exemplo? Ou um bocadinho síndrome de impostor também, que às vezes acontece. Isso eu tenho 1200% na minha vida, desde que acordo até que vou para a cama, é o síndrome de impostor. Se eu já senti preconceito, já me disseram, tu não és lá das redes sociais. E eu sou. E também sou ator. Acho que uma coisa não impede a outra. Ou seja, mas dizias isso do síndrome de impostor, sentes que tens que estar a provar-te? Ou é uma coisa que já resolveste? É uma coisa minha pessoal. Eu acho sempre que estou a fazer mal, acho sempre que o episódio de quinta-feira vai ser uma porcaria e ninguém vai achar graça. Acho sempre que o que eu estou a fazer está mal feito. É uma canseira a viver na minha cabeça, mas é assim. Estou sempre, pronto, é isto, é uma estafadeira. Mas isso não é, ou seja, não sou um impostor funcional. Sim. Ou seja, dizem-me tens que fazer isto, eu faço. Tu fazes, sim. Não deixas que isso te impede. Não me impede de fazer nada, porque ao mesmo tempo há uma objetividade diante da realidade que aprendi ao longo da minha vida, que é as coisas são para fazer, fazem-se. Se eu acho que estão bem, estão mal, não interessa, é para fazer. E faço. E depois, em algumas coisas tem corrido muito bem, outras coisas têm corrido menos bem, pronto, mas é a vida. Dizias aí que gostas de levar as pessoas das redes sociais para o teatro. E qual é a magia do teatro, das tábuas, não é? Como se diz para ti? A vertigem do agora, a vertigem do acontecimento. Representar no teatro aquele nervo que existe, se vai sair bem, se vai sair mal, é só uma sensação de estar diante de um abismo do agora. Tipo, tens que fazer acontecer agora. E eu acho que a experiência que o público faz também é essa. É que estão a ver uma coisa que está a ser representada no momento. E depois depende da peça, não é? Evidentemente. Mas é isso que hoje em dia o teatro está a ganhar mais público. Acho que por causa disso as pessoas estão com necessidade de serem chamadas ao presente, à realidade, e encontram no teatro esse lugar. E para mim é fascinante é fascinante isso. E estás agora em cena com a peça Superstar no Casino de Estoril. Queres falar um bocadinho dessa personagem e dessa peça? Então, é uma personagem, ainda estou a encontrá-la, porque ainda estou a encontrar a personagem. A peça é muito cómica. É sobre um artista é um artista execrável, que trata mal toda a gente, que é abandonado por todos os seus colegas atores 4 dias antes da estreia. E então eu sou assistente dele, chego com esta notícia dramática e ele não quer cancelar a estreia porque ele é uma pessoa muito importante e está toda a gente à espera de o ver. Então ele decide encenar a peça que ia estrear com as pessoas que tinha ali, que é a empregada doméstica, um canalizador que estava a passar. E tu, o assistente. E o assistente. E portanto essa peripécia toda. Sim. É muito cómica, com a encenação do Miguel Tiré, que é genial. Tudo o que ele diz, a pessoa pensa assim: pronto, é a melhor ideia sobre isto que alguma vez alguém teve. Tipo, eu penso assim: vou fazer assim que é engraçado. De repente ele diz outra coisa assim: pronto, isto era a melhor ideia. E a força de produção, com a produção da força de produção. E tens feito sobretudo teatro cómico. É o lado que te interessa mais ou não queres ficar preso só a este lado cómico que veio também como consequência, não é? Do trabalho que tens feito nas redes? Eu tenho um grande desejo de fazer mais coisas diferentes daquilo que eu estou a fazer agora. Porque quero experimentar, quero representar, quero conhecer os meus limites na representação, que são vários, mas quero testá-los e quero ultrapassá-los eventualmente. No outro dia vi uma coisa no cinema, que foi o Hamnet, que foi a coisa mais bonita que eu já vi na vida. E eu chorei do princípio ao fim,
mas não foi foi com a história também, mas foi de pensar, eu não acredito que eu vivi para ver isto a acontecer, de bonito que aquilo está. E pronto, isso é um desejo que eu tenho um dia, de poder fazer uma coisa neste calibre de verdade, acho que aconselho toda a gente a ir ver e a dar-se conta da verdade daqueles atores, daquilo que eles põem ali, de generosidade, e eu gostava muito de chegar a esse ponto. E fizeste também há pouco tempo, no Natal passado, teatro infantil. O que é que aprendeste com isso e qual é a importância de nós levarmos as nossas crianças ao teatro? É uma questão de educação. Olha, já tinha feito, quando fiz com o Matilde Trocado, aquilo também era infanto-juvenil. Eu fui ver. Infanto-juvenil. O que é que viste? As tuas peças da Matilde Trocado, sim. Sim, este era um caráter mais infantil, o Quebra-Nozes. Eu aceitei logo de caras porque eu queria muito que os meus sobrinhos me fossem ver ao teatro, e esta era uma maneira deles irem, porque há muito tempo que já não trabalhava com o Matilde e pronto, então disse logo que sim, que era para os meus sobrinhos e afilhados poderem todos ir ver-me ao teatro. Eu acho que o teatro, como foi o Quebra-Nozes, tem uma coisa que é aquilo que eu mais gosto no teatro, que é levar-nos para outra dimensão, completamente fora daquilo que é a realidade, e levar-nos a imaginar coisas e a pensar outras possibilidades, e a pensar, a aumentar um bocadinho, se calhar, a nossa capacidade de pensar. Eu acho que isso é ótimo. A viagem que se faz numa peça de teatro como o Quebra-Nozes, que para além de mais era uma produção incrível, com cenários a mexer, pessoas a vir do teto. Isto é uma experiência única que eu fiquei muito feliz por fazer, e por fazer para as crianças. Voltando aqui um bocadinho também às redes sociais, que é por isso que aqui estamos, as redes sociais parecem ser assim o expoente máximo da liberdade de expressão. Achas que se pode dizer tudo? Ou há limites? O que é que pensas sobre isto? Oh, Inês, penso muitas coisas. Na minha opinião é ótimo nós podermos dizer tudo, não é? Mas pergunto-me muitas vezes se vale a pena dizer tudo. Agora o Bad Bunny fez esta coisa extraordinária no Super Bowl, coisa fabulosa. A festa é resistência, a alegria é resistência, o amor é maior do que o ódio. Uma coisa linda, fantástica. E eu estive a ver os reels e não sei o quê, e as reproduções, e às tantas aparece um reel a dizer que ele entregou o Grammy a uma criança que tinha sido detida pelo ICE. E eu achei aquilo fantástico. E depois pensei assim, espera lá, isto é verdade? Não é, spoiler. Não é verdade. E portanto, esta coisa que chamam era da desinformação, não é desinformação, é da mentira. Estas pequenas mentiras que se coloca para embelezar uma realidade são mentiras. E a mentira destrói. A mentira é sempre destrutiva. Mesmo que seja para embelezar uma realidade bonita. Isto era muito mais giro se tivesse sido assim. Claro. Eu sinto que sempre que publico alguma coisa, tento que seja uma coisa de caráter cómico para as pessoas rirem, de entretenimento, ou que seja construtivo. É um tema super complexo, porque eu acho que nós, sempre que falamos sobre um assunto do qual não gostamos, estamos-lhe a dar palco, estamos-lhe a dar dimensão que não tinha e agora tem. No outro dia uma miúda disse uns disparates no TikTok que podiam ter ficado ali. Mas de tal maneira foi a indignação geral que aquilo foi visto por milhares de pessoas, e aquele disparate era bom que tivesse ficado ali. Agora, de facto, existe aqui um termo que é: as redes sociais também são um lugar para expor coisas que não estão bem e que é preciso mudar. Ou seja, tu tentas fazer esse equilíbrio? Tento, aliás, eu tento não dizer nada mesmo. Não dizer nada em que sentido? Nada que possa provocar divisão e nada que não seja construtivo. O ano passado houve um julgamento em Portugal por causa de uma piada feita no Instagram. Há limites para o amor? Ou cada um escolhe o seu limite? Acho que não há limites. No outro dia perguntaram-me isso. Eu acho que é a seleção natural. Os bons ficam e os maus vão desaparecer. Mas achas que cada humorista escolhe os seus limites? Ou devia haver assim a Joana Marques aqui em entrevista disse-me uma vez que seria impensável criar um sindicato dos humoristas para decidir estes limites. Ou seja, achas que não? Ou seja, isso que tu dizias de eu tento fazer alguma coisa que seja construtiva, ou seja, tu próprio escolhes os teus limites. Eu escolho os meus limites. Eu prefiro não dizer certas coisas, eu prefiro não abordar certos temas. São temas que não são parecidos comigo. E portanto, quando eu fizer isso, vai soar mal.
Não sei. No princípio não me vais ver a dar uma opinião política na internet. Sim. Porque acho que as pessoas não é o meu trabalho, não me pertence acho que não interessa a ninguém saber o que é que eu penso politicamente. No princípio não me vais ver a achincalhar muito uma pessoa, a gozar muito com uma pessoa, porque também não é uma coisa que seja muito parecida comigo. És alvo de comentários de ódio? Recebes também? Não. Quer dizer, tenho pessoas que não gostam do meu trabalho. Pronto. Que às vezes escrevem nos comentários: isto não tem graça nenhuma. Está bem, que está no seu direito. Não acho que isso seja ódio. Sim. Mas, por exemplo, expor comentários de ódio na internet, estás a ver? Uma coisa que fica ali nas minhas mensagens privadas, que é uma pessoa estúpida que me veio dizer: olha, não tem jeito nenhum para o teatro. De repente dá palco a isso. Percebes o que é que eu estou a dizer quando digo que Sim. não sei se é um caminho bom? Ou seja, é só estar a dar mais palco a isso. Tipo, tu não te resolveste. Sim. Não resolveste o problema das pessoas tontas que têm tempo a mais e mandam mensagens estúpidas no Instagram, e deste palco uma pessoa estúpida. Mas nunca te afetou esse tipo de comentários? Não. Se calhar porque eu sou um bocado autista e passo, se calhar devia ficar mais sofrido e devia levar mais em consideração aquilo que as pessoas pensam, mas também é muito pouco, recebo muito poucas mensagens do chamado hate. Recebes muito mais apoio, parece-me. Tenho muita gente que gosta daquilo que eu faço, que é ótimo. Fico muito feliz. O ano passado fizeste um trabalho muito... que se tornou também viral, com o Hermano José. Como é que foi para ti esse cruzamento da Tia Beli com a Super Tia? Foi incrível. Aliás, porque ele é a minha maior inspiração, não é? O Hermano José. Eu acho que ele inventou... Não quero estar a limitar a criatividade a ninguém, nem a mim próprio, mas acho que o Hermano José inventou tudo o que havia para se inventar sobre estereótipos, acho que agora o que nós fazemos é tudo pequenas versões daquilo que ele fez. Evidentemente e obviamente que aquilo que eu faço é inspirado naquilo que ele faz. E portanto, quando houve esta oportunidade, eu fiquei radiante de alegria. Fiquei super nervoso, com medo de como é que ia ser, como é que não ia ser. E de facto, o primeiro dia de gravações foi muito tenso para mim. Eu estava... Tiveste de vencer o síndrome do impostor. Tive que vencer. Dia. Não, acho que não venci. Isso nunca vou vencer, acho eu. Mas tive ali muito. E depois, os dias a seguir, já nos divertimos imenso. O Herman é fantástico, ensinou-me imensas coisas. Foi uma alegria enorme. Veste a ficar cansado da Tia Beli ou uma personagem que se vai reinventando também com a atualidade? Eu já estou cansado da Tia Beli. Mas não interessa o que eu penso. Porquê? Porque as pessoas gostam e eu gosto de dar isto às pessoas. Mas já estás cansado em que sentido? Cansado em que limitado? sentido? Sentes-te limitado como ator? Bem, se calhar as pessoas podem sentir-me limitado como ator. Não, eu digo tu próprio. Eu não sinto que isso me limite. Okay. Eu sinto que, por exemplo, há uma parte da minha semana, há várias horas da minha semana em que eu tenho que parar de pensar como eu penso, para pensar como é que a Tia Beli pensa, e estar assim a pensar o que é que ela diria sobre este assunto, depois escrever e depois voltar a pensar. Quer dizer, entrar numa personagem, entrar e sair de uma personagem é cansativo. É um esforço psicológico que é cansativo e, portanto, estou cansado, sim. Se eu vou parar de fazer a Tia Beli, acho que não. Enquanto as pessoas gostarem de a ver, enquanto as pessoas tiverem gosto em ver a Tia Beli, eu tenho muito gosto em oferecer. Este podcast chama-se A Vida Não É O Que Aparece. Qual é que achas que é a maior ilusão que as redes sociais nos vendem? Nós, quando vemos as redes sociais, às vezes olhamos para certas pessoas e achamos que estão sempre felizes, como é que aquela pessoa está sempre feliz, e é feliz a ir para as Maldivas, e é feliz a ir, não sei o quê, e é feliz com aquele carro, e é feliz com não sei o quê. Não. A felicidade é uma procura constante com uma alegria intermitente, não é? Nós não estamos sempre alegres. E às vezes as redes sociais põem-nos num lugar de comparação que pode ser muito destrutivo se tu não tiveres uma consciência verdadeira sobre ti e sobre a tua vida. A alegria é intermitente, há alturas que eu não vou estar alegre. E de repente ver alguém muito feliz nas redes sociais, se calhar tenho que estar feliz e eu tenho que ir para as Maldivas, procurar a minha felicidade, tenho que ir ter este carro. Essa comparação afeta-te a ti também? Não, porque... Volto a dizer, eu sou um bocado... Sim. um bocado... Às vezes as coisas passam um bocado ao lado. Mas nunca te preocupaste com o teu uso das redes sociais, no sentido de estou a passar demasiado tempo aqui, ou isto é uma dependência? Quando sou chamada a atenção,
Às vezes sabe muito bem estar ali a fazer scroll e relaxar ao fim do dia, estar ali a fazer um scroll, mas se estou a jantar com alguém, às vezes acontece-me pegar no telefone para fazer um scroll. E automático. É automático. E aí sou chamado a atenção e percebo que, bem, tenho que me controlar um bocadinho. O que é que o teu algoritmo está-te sempre a sugerir? Agora é que eu deliro. Está-me sempre a sugerir Paulo Gustavo. Sim. Que eu deliro e é sempre as mesmas coisas, mas eu vejo outra vez e volto a guardar e volto a fazer repost e está-me sempre a sugerir pessoas a cair. Ok, muito específico. Vasco, o que é que as pessoas que te seguem acham que sabem sobre ti e não sabem? Olha que eu sou uma pessoa extremamente bem disposta e estou sempre alegre e super up, e não é verdade. Não é verdade. Sou uma pessoa por vezes bem disposta, por vezes triste, sou muito melancólico e está bem. Queria fazer aqui um jogo contigo, nesse sentido de percebermos quem é que tu és nas redes, o que é que tu gostas, o que é que não gostas. Vou-te sugerir assim 2 temas muito específicos e tu vais dizer a que tema é que dás like e a que tema é que fazes scroll. Então vamos lá. Dicas de viagens ou vídeos de lip sync? Qual é que dás like e qual é que dás scroll? Dicas de viagens. Like. Scroll ou lip sync? Sim. Se não for a Matilde Breiner, Que também foi convidada aqui neste podcast. que ela é fabulosa. Sim. Aí fica a ver. Categoria seguinte: receitas virais. Sim. Ou vídeos de look do dia? Imagina, eu guardo as receitas e dou like no look do dia. Mas fazes as receitas ou só guardas? Só guardo. Todos nós. Nunca fiz nenhuma. Último: memes ou vídeos de cães e gatos fofos? Memes. Por amor de Deus, gatos. A tia Evelyn não gosta de gatos. Deus me livre. Estou a brincar. Mas por acaso há uns assim com cães que eu acho muita graça. E depois há uns que eles inventam, que é um cão que aparece com uma coisa na boca e de repente essa coisa era um tigre que cresceu naquela família. E eu tipo adoro fingir que acredito naquilo durante 50 segundos. O perigo da inteligência artificial, não é? Sim, e depois pronto. Mas durante 50 segundos aquilo dá-me uma dopamina. um confortozinho. Estamos aqui a chegar ao final, queria olhar para o futuro. Alguma vez colocas a hipótese de sair das redes sociais? Às vezes tens essa vontade ou não? Confesso que já passava bem sem ter que lá ir ver as coisas. Mas era como despedir-me de um trabalho. Eu objetivamente tenho trabalho com as redes sociais, tenho que fazer conteúdos para as redes sociais e não me apetecia agora despedir-me do trabalho. Se fosses sair, mesmo que fosse assim por uns tempos, uma sabática, como é que te despedias? Como é que seria a tua publicação de despedida? Seria porque preciso de um tempo e diria, malta, preciso de um tempo, até já. Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo, volto daqui a um mês com novidades. Muito bem. Obrigada, Vasco. Obrigado, Inês. Assim nos despedimos, podem continuar a acompanhar o Vasco Pereira Coutinho nas redes sociais e já agora ao público também. Quanto ao podcast A Vida Não é o que Aparece, sigam na sua plataforma habitual. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.